Graça e paz a todos, muito bom dia. Vim trazer uma palavra ao seu coração. Meus irmãos, vocês creem no nosso glorioso Jesus Cristo? Vocês que creem, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido. E entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que vocês não cometam adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falam e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei, que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Fé e ação. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não vier acompanhada de ações? Será que essa fé poderá salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmão ou irmãs que precisam de roupas e que não têm nada para comer? Se vocês não lhes dão o que elas precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações? Eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar.
Veja como a fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. E assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus aceitou pela fé que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres da igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocaram um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio grande, como é empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má e cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma forma, da boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figo? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é desse mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia
e produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pela semente que foram plantada pelos que trabalham em favor da paz. Agora escutem. Vocês dizem que hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra você, e o fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riqueza e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações, os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até o ouvido de Deus. O Senhor Todo-Poderoso, vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como pode tê-las? Estão prontos até para matar, a fim de consegui-las? Vocês as destroem ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de você. Lavem as mãos pecadoras, limpe o coração hipócrita. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro, em suas alegrias em tristezas.
Humilham-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Meus irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei, julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Por isso, irmãos, tenha paciência até que o Senhor venha. Veja como o lavrador espera com paciência e que a terra de colheitas preciosas, ele espera paciente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanime, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem um dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembre-se dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvidos a respeito da paciência de Jó e sabe como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu e nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente assim: quando for, sim, e não quando for, não. Para que Deus não os condene. E se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. E se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam a oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que estiver cometido. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e faça a oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois ele orou outra vez e choveu. E a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se você se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disto: quem fizer um pecador voltar seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecadores sejam perdoados. Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Ótimo domingo a todos. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de vocês.